falha no microfone que não tiver câmera. Tá gravando já. Estamos aqui, professor. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, gente, nós vamos hoje aplicar aquilo que a gente já aprendeu, a deformação normal e axial. Então, nós vamos separar as deformações e as forças e as tensões entre normal e cisalhante. Então, a gente vai estudando por partes, tá bom? Então, a gente vai considerar que quando a gente tiver uma superfície, nós vamos ter uma força que vai se decompor no ponto que ela estiver sendo aplicada, numa componente normal e outra tangencial. Então, nessa sessão, a gente vai analisar só a parte normal. Depois, nós vamos analisar as partes tangenciais separadas. Ok? Então, aí tem um esqueminha dessa figura que está mostrando a componente que nós estamos aí decompondo, certo? Que é da força normal. Tá? Então, esse elemento de área que bem pequenininho aqui, ele está ampliado aí e ele pode ser um ponto, né, uma região muito pequena em cima de qualquer corpo, qualquer formato. O corpo pode ter qualquer formato. Então, a gente sabe que o tensor das tensões, que é uma matriz, a diagonal é aquele que tem os índices repetidos. Então, I, né, XX, YY, JJ, ZZ, né? E aí a gente faz o quê? Integra, porque força por área é tensão, então a integral da tensão na área será a força. Como ela é normal, você já chama ela de N. E o índice I é o mesmo da tensão, do tensor, e é o mesmo da área. Então, se fosse sigma XX, seria DAX. Se fosse sigma YY, seria DAY. E se fosse sigma ZZ, seria DAZ. Então, aqui estão as três tensões que estão sendo usadas nessa equação 9147. Tá? Então, por enquanto, a gente está preocupado apenas com tensões normais. A gente sabe que a área, ela é uma área geral em qualquer ponto do corpo, ela é um vetor que vai ter componentes AX, AY e AZ. Então, se você integrar o sigma XX com o DAX, você tem a normal X. Se você integrar o sigma YY com o DAY, você tem a normal Y, e o DAZ, sigma ZZ com DAZ, tem a normal Z. Então, o que acontece? Às vezes, você também está interessado em saber qual é a normal, a força normal que está sendo aplicada e que vai resultar em deformações em outras direções. Por exemplo, você aplica na direção X e ela contrai a Y e a Z. Ou você aplica na direção Y e ela contrai a X e a Z. Ou você aplica na direção Z e ela contrai a X e a Y. Então, quando você quiser saber essa normal, essa equação completa, então você tem que integrar nas outras direções, fazendo a correção do modo de Poisson para as outras duas direções que estão sendo comprimidas. Se estiver tracionando, vai comprimir as outras. Se estiver comprimindo, vai tracionar as outras duas. Então, é isso que vai acontecer com a situação. Então, nós vamos agora definir uma tensão média e depois nós vamos aplicar um caso real. Tá bom? Então, o que é a tensão média? Porque, normalmente, a forma de aplicar força, ela pode estar mudando com a posição. Então, pode ser que um ponto tenha mais força, outro ponto mais força e assim por diante. Então, você tem que calcular o valor médio.
Então, como a gente sabe que o sigma I é dN e dAI, né? Então, se você estiver calculando a tensão média, você vai estar fazendo essa divisão aqui do dNi por AI, mas pode ser, nesse caso aqui, olha só, você tem uma força, a tensão ela está com um perfil parabólico, certo? E você vai encontrar uma tensão média que é equivalente, ou seja, ela é igual em todos os pontos, mas é equivalente à tensão que tem um perfil parabólico. Ou seja, o perfil da força aqui muda, mas o resultado que você está querendo é equivalente. Nesse caso aí, você faz o quê? Você tem um valor constante para a força. Se você tem um valor constante para a força, não precisa derivar. Basta dividir a força pela área. Então, é dessa maneira que você calcula a tensão média. Então, você tem que preocupar-se com o perfil. Se o seu perfil é um perfil constante, você aplica diretamente. Se você não tem um perfil constante, se derivar, você vai ter uma tensão instantânea, uma tensão local. E se você tiver um perfil que ele está variando, e você pegar a força total e dividir pela área total, você sabe que você está fazendo uma conta equivalente. Tá? Bom, a gente sabe também que se houver uma distribuição, um perfil de aplicação de força, essa força é integral do carregamento, que é o perfil, né, na direção x dx, para esse exemplo aqui, né? Então, você vai ter sigma i, 1 sobre AI, onde i aqui é o índice x, né? Para esse exemplo aqui. Então, você pode fazer isso para a direção y, para a direção z. Então, depende de como está sendo colocado o seu perfil em cima do carregamento. Tá? Vamos lá. Então, a gente precisa fazer, antes da gente passar alguns problemas, a gente precisa fazer uma distinção entre as forças normais de tração, compressão e assim por diante. Então, a gente já viu que a força de tração tem a direção da força no mesmo sentido da normal da superfície. E a compressão, a direção da força, está ao contrário à direção da normal da superfície. Então, o que acontece? Quando você faz um corte, tá? Você estando dentro da superfície, você pode olhar no corte a superfície de um lado e a superfície do outro. Então, você tem que ter cuidado quando você for observar a direção da força em relação à normal, tá? Porque a tração, certo, que está sendo aplicada externamente, ela se comunica por todo o corpo, tá? Vamos lá. Aí aqui nós temos nessa figura o efeito de uma tração e de uma compressão. O que vai acontecer com o perfil do corpo? Se for uma compressão, o perfil do corpo vai engordar, como está mostrando as linhas aqui. Se for uma tração, o perfil do corpo vai emagrecer, como está mostrando essas linhas aqui. Então, essas linhas de força, elas têm que ser traçadas antes da aplicação da força, tá? E depois que aplica a força, você vê como ficam as linhas com o resultado da aplicação da força. Se fosse uma latinha de cerveja, de refrigerante, você podia fazer essas linhas na latinha, né, antes dela ser amassada, e aí você teria como ver exatamente isso aqui na prática, tá? Esse é um exemplo bem interessante de fazer. Pega uma canetinha, né, essas canetinhas de hidrocor, né, ponta porosa, faz um monte de linhazinhas na latinha, aí pega duas latinhas, uma você faz compressão, outra você faz uma tração, e você vai ver
como que as linhas que você traçou originalmente se transformaram, né? Mudaram a sua direção. Tá? Então, é possível, né, que exista uma deformação plástica que seja acumulada no material. Se isso acontecer, você vai ter uma curva de carregamento, que é a força aplicada produz uma deformação plástica. Quando você tirar aquela carga, aquela deformação plástica não vai retornar. Então, a área dessa curva aqui vai ser um acúmulo de energia na deformação plástica. Né? Então, pode ser que aconteça isso também. Tá? E como ficam as deformações quando as forças são normais? Quando as forças são normais, na direção x, você tem o delta Lx por Lx, que é a mesma coisa que o sigma xx por E. Né? Sabendo que o sigma xx é dfx dx, ou seja, força por área, você substitui aqui. Agora, se a distribuição é homogênea, certo? Ou seja, a força tem valor constante ao longo de toda a área, basta você dividir a força pela área. E a deformação, né, a variação do comprimento vai ser Lx por E, Fx por Ax. Se for na direção Y, a coisa também é igual. Só vai trocar o índice, né? Delta Ly por Ly, sigma y por E. Como sigma y é dfy day, e a força por área, substituindo, vai ficar muito parecido com a equação do x, só trocou o índice. Se a força for homogênea, ou seja, ela é constante ao longo de toda a aplicação, todo o perfil, então basta, não precisa derivar, basta fazer a divisão da força por área. E na direção z é a mesma coisa. Então, o que agora que a gente tem que fazer é traçar diagramas, né? Quando a gente tiver essas deformações aí sendo calculadas dessa forma. Então, a gente tem que lembrar que para traçar o diagrama, você tem que ver as variações de comprimento. Tá? Então, você pode traçar diagrama de tensão, diagrama de deformação, diagrama de deslocamento. Tá certo? Lembrando que o diagrama de força com o diagrama de tensão só é a divisão pela área. Tá? A não ser que a força não seja constante. Aí, ela vai ter uma modificação. Mas se for uma força constante, basta dividir pela área. Então, os diagramas de tensões, né, vão estar aí. Os diagramas de deformação vai ter que multiplicar pelo modo elástico. Né? A deformação pelo modo elástico dá o diagrama de tensão. Então, é um fator multiplicativo só, mas o diagrama de deslocamento não. O diagrama de deslocamento depende do comprimento do corpo. Então, vamos ver aqui. Então, se eu tiver uma deformação y e i, que pode ser x, y, ou zz, né? O yxx é sigma i por e. Então, o i aqui está valendo x, certo? Se eu dividir substituindo essa equação aqui, eu vou ter que delta Li é sigma i por e, dx, integrado na direção x. Aí, eu sei que o sigma i é dni por aí, o e é constante, sai para fora da integral. Se a força for constante, é só fazer essa divisão aqui. Ni por aí, o e é uma constante, e multiplicar pelo comprimento inicial do corpo. Tá? Agora, se acontecer de você estar fazendo uma proporção de comprimento que depende de um corte, né, numa posição X, então esse ΔLi aqui, ele vai depender da posição X do corte. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Outra apostila, porque parece que essa parte aqui eu tinha colocado, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Vocês estão vendo aí
Ou sumiu aí da tela? Tá, já tá vendo. Ok. Deixa eu só pegar outra apostila aqui, que eu acho que tem uma parte que eu tirei daqui. Aqui. Tive um problema no meu HD e a apostila mais atualizada eu não consegui carregar. Então eu estou com uma apostila um pouquinho desatualizada. Mas acho que essa parte aqui está igual. Não tem problema não. Vamos lá. Então nós vimos a parte de como calcular, né, essas forças normais. E essas forças normais, elas vão acontecer basicamente, né, em barras que têm um carregamento axial. Pode essa barra ser retangular, como cilíndrica, não tem problema. Contanto que seja um carregamento axial. Então, a gente sabe que a variação do comprimento, delta, né, numa carga P aplicada aqui, vai ter delta sobre 2 de um lado, delta sobre 2 do outro, para dar a variação de comprimento delta, proporcional à força P. E a lei de Hooke vai nos dar esse valor. Então, nós sabemos que a tensão normal é modo elástico vezes a deformação normal, tensão normal é força normal por área, e deformação normal é delta LI por LI. Então, I pode ser 1, 2, 3, ou x, y, z, não importa. O importante é que você vai considerar um dos eixos, quando for x, ou quando for y, ou quando for z. Então, NI é E, aí delta LI sobre LI. Então, aqui você tira a força normal. Então, quando você estiver tratando com cargas axiais, né, você vai usar essa equação aqui, né? Delta LI sigma I por E vezes LI, que é sigma I é NI sobre AI, e assim por diante. Na direção Z, né, você vai ter isso aqui. Na direção R, você vai ter uma outra situação. Por que eu estou agora separando em duas direções? A direção Z é a direção do comprimento da barra. Como ela é cilíndrica, a outra direção que interessa é a direção radial, ou transversal. Então, você vai ter um delta LR por LR, que é um sigma RR por E, né? Ou a força radial por área radial, né? E você vai ter uma relação aí para a variação do comprimento radial, ou do raio da barra, vamos dizer assim. E o modo de Poisson é sempre o valor de menor deformação pelo valor de maior deformação. Então, como a barra vai deformar mais no comprimento e menos no raio, então o modo de Poisson é dado por isso aí. Então, o traçado do diagrama, né, que é o diagrama de esforços por cargas axiais, ele tem que levar em conta essa distribuição PI dx, que é o carregamento. Porque pode ser que o carregamento seja linear, parabólico, constante, né, concentrado e assim por diante. Como a gente já viu os tipos de carregamento anterior. Então, a gente sabe que a tensão σI também pode ser expressa como E dui dxi, ou seja, deformação. Igualando de um lado e do outro, agora nós podemos integrar o delta I, né? Que vai ficar duas integrais. Uma integral que é para calcular a força, né, dividido pela área depois, e a outra integral aqui da força no comprimento. E aí você considera, né, que o delta UI, x na direção x, por exemplo, né, é 1 sobre E integral de sigma I dx. Então, se você tiver o carregamento, né, você vai ter que fazer duas integrais. Se você tiver só a tensão, já direto, você faz uma integral. Então, vamos pegar aqui
um exemplo que a gente vai fazer na sequência. Tá? Então, a gente pode fazer diagramas de força, diagramas de tensão, diagrama de deformação, diagrama de deslocamento. Tudo vai diferenciar, né, de força para tensão vai ser a área, de tensão para deformação vai ser o modo elástico, e de deformação para deslocamento vai ser o comprimento do corpo. Então, vamos lá. Vamos pegar uma barra na horizontal que está sendo tracionada axialmente. Então, nós temos o comprimento e a área da seção transversal, tá? Com uma força aí, conforme mostra a figura. O que nós temos de situação para a gente resolver? Então, agora, tudo vai ser muito parecido com aquilo que a gente já fez antes. O que é isso? Você pega, faz que a força mais a reação é igual a zero. Né? Como o problema é na direção X, a direção Y e a direção Z é nula. Então, só vai ficar, né, que F menos H é zero, então H é igual a F, ou seja, a ação é igual a reação. Se você fizer um corte entre 0 e L, você vai procurar saber quanto que é a força em função do comprimento. Aí, você vai ter o seguinte, Mx, que é a força numa posição X menos a reação é igual a zero. Então, Nx é igual a H é igual a F. Ou seja, essa situação não produz uma força que varie com a posição. Ou seja, a força não depende da posição nessa situação aí. Se eu quiser calcular o alongamento dessa barra, eu tenho que a Nx por A é E delta L sobre L, então delta Lx é N vezes o comprimento, X dividido por EA. Então, o X, ele vai variar de 0 até L. Então, o delta L, né, ele também vai variar. Porque quando o X for 0, o delta L é 0. Quando o X for L, o delta L é máximo. Então, a barra, ela vai ter uma deformação que vai ser zero bem no engastamento dela e vai aumentando até o final da barra. Então, é isso que está mostrando essa função linear 9,8. Ela está sendo representada aqui. Então, o diagrama de força é uma força constante, mas o diagrama de deformação é uma deformação linear, por causa que N é uma constante, mas o X não é. Então, N vezes X, N sobre A, né? A é uma constante, que é a seção da barra, E é uma elástica constante, a força constante, não vai depender só do X. Então, esse é o diagrama que está aí. Agora, vamos ver o que acontece se a barra estiver na vertical. Ela está engastada e ela tem um peso. Na situação anterior, o peso não trabalhava em conjunto com a força, porque o peso estava na vertical e a força na horizontal. Agora, nessa situação, o peso e a força estão na mesma direção. Então, se o peso e a força estão na mesma direção, a gente tem que considerar os dois. Considerando os dois, você vai ter que somar, né, o peso mais a força vertical igual a zero. A somatória das forças nas outras direções é nula, então você só vai considerar, né, a força na direção vertical. Como o peso é mg, né, força vertical, né, no caso aqui é o V, né, é igual ao peso. Ótimo, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, a massa do corpo é a densidade vezes o volume. E o volume é a área vezes o comprimento. Portanto, a força na vertical, que é igual ao peso, é a densidade vezes a gravidade, que é a massa vezes a gravidade. Né? Agora vai ficar a densidade, gravidade, área vezes o comprimento. A área é constante, tudo bem. Mas a força na vertical vai ficar ρg, que é o gama, a gente chama isso aqui de peso específico, vezes a área vezes o comprimento.
Aí vamos fazer um corte, para a gente ver o que acontece em função do comprimento. Porque esse V aqui é o V total. Tá? E vamos fazer um corte para a gente ver como que a força está se distribuindo ao longo do corpo, no comprimento. Então, fazemos um corte entre 0 e L, corte Y, e vamos querer saber quem que é a força NY. É força normal, né? Então, a gente vai ter que NY mais o VY é igual a 0. Tudo bem? Tanto N quanto Y vão quanto a força vertical, a reação, né? Vai depender do Y. Aí, o que fica? O NY, ele fica o ρg, é a massa vezes a gravidade, né? Então, vai ficar ρg A vezes Y. Por que ele não coloca L aqui como ele colocou antes? Aqui, ó. Gama L. Aqui está gama AY. Por quê? Porque agora ele está medindo a força ao longo do comprimento da barra na vertical. E essa força está mudando, né, com o comprimento. Então, ou seja, o quê? A barra, bem no comecinho aqui, ela não tem quase nenhuma força e vai aumentando conforme chega o comprimento, você vai considerando o comprimento maior. Aí, com isso, você tem um diagrama, olha aqui. O diagrama de força agora é crescente, né? Lembre-se que no caso anterior, ó, do horizontal, o diagrama de força era constante, certo? E a deformação crescente. Agora, no caso vertical, o diagrama de força é crescente. É a própria força que está dependendo do comprimento. Se o diagrama é crescente, como vai ficar a deformação? Então, vamos lá. Vamos calcular. Delta LY, NY e AX. Aí você substitui o NY, que é gama YDY. Vai ficar o quê? YDY, uma parábola. Então, olha só. Pegando, né? Vai ficar uma parábola. Então, o que aconteceu? Vamos recapitulando aqui para a gente entender os dois exemplos. Quando a força é horizontal, ela não tem efeito do peso. A força é constante e a deformação é crescente. Então, integral de uma constante é uma reta. Quando a força é vertical, o que acontece? A força é crescente e a integral de uma reta é uma parábola. Entendeu? Então, o que aconteceu? Está seguindo aquela mesma regrinha que nós já aprendemos antes. Você vai passando, né? Lá era de força para carregamento, né? Para reação, para momento fletor. Você ia de um para o outro integrando, e se vinha de lá para cá, do momento fletor para a reação, da reação para o carregamento, você vinha derivando. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Você está saindo da força, passando para a deformação, integrando. Integral de uma constante é uma reta, integral de uma reta é uma parábola. Então, aí, você já tem aí dois exemplinhos bem interessantes. Então, vamos pensar agora, nessa tração simples aí, vamos supor que você tem um pino, tá? Uma área de 2 centímetros quadrados, e você tem 3 metros, está sendo aplicada uma força de 30 kN. Depois de 2 metros para frente, tem uma força contrária de 10 kN. Então, esse tipo de diagrama acontece muito, né, em montagens, né, mecânicas. Certo? Várias montagens mecânicas de parafuso, de eixo, ocorre do pino, do eixo, ter 2 carregamentos. Um ao contrário ao outro. Certo? Então, esse é um problema que existe na prática, né? Os outros 2 problemas, né, de um corpo horizontal engastado, um corpo vertical engastado,
É um problema só acadêmico, né? Pode até existir na prática, mas não tem muita utilidade, né? A não ser que seja uma barra, né? Uma barra engastada aí, sei lá. Por algum motivo você engastou uma barra na horizontal, né? Ou pendurou uma barra na vertical. Mas os problemas mais próprios de engenharia, no caso de carregamento axial, são esses eixos que apresentam várias forças ao longo de um único eixo. Ok? Então, o que tem aqui? O material, vamos colocar aqui um modo elástico de 10.000 kN por centímetro quadrado. Esse material aqui é fictício, ou seja, é só para você saber fazer as contas, porque se você trocar o material, você vai ter que trocar esse valor, simplesmente. A força aqui está sendo considerada 30 kN e 10 kN. Então, o que vai acontecer? Você tem duas forças, uma direção X positiva, outra direção X negativa. Aí você vai fazer o quê? Vamos fazer a somatória das forças. Então, a reação aqui na parede, né, que é a reação horizontal, é a força F1 menos a força F2. A F1 está no sentido positivo, a F2 no sentido negativo. Então, a reação menos HA é mais 30 com menos 10, é 20. Então, lá na parede, ela tem uma reação de 20. Agora, vamos fazer um corte. Então, como tem duas partes, esse corpo está com duas partes de carregamento, temos que fazer dois cortes. Então, de 0 a 3, como é que fica? Olha lá. Menos HA mais NX é igual a 0. Então, NX é igual a HA. Então, de 0 até 3, a força NX é 20 kN. E de 3 até 5? De 3 até 5, a gente faz com o carregamento da outra parte, que é menos HA mais F2, né, que é a força 2, mais NX, que é a força no comprimento da outra parte. Fazendo as continhas aí, HA menos F2 vai dar 20 kN menos 30 kN. Vai dar NX 10 kN. Então, aí como é que fica? Olha lá, o diagrama de força. Então, numa parte é 20 kN positivo, na outra parte é menos 10 kN negativo. Então, isso aí nós já estamos aprendendo a fazer diagrama de força com um carregamentinho mais complicado de duas forças. Tá? Aí, você quer saber as tensões, as forças normais. Né? Você pega a força que você acabou de calcular, você sabe que a área é 2 centímetros quadrados, você divide, então a tensão é 10 kN por centímetro quadrado. No outro trecho, você sabe que a força é menos 10 kN e a área também é 2 centímetros, porque o eixo ele tem um diâmetro só. Então, no outro trecho, a tensão é menos 5 kN por centímetro quadrado. Agora vamos calcular o alongamento. Então, tudo isso aqui que nós estamos fazendo são as equações que nós vimos até agora. Então, nós temos uma tensão que depende do comprimento, porque é um carregamento axial, né? Vamos ter uma força axial e uma variação de comprimento axial, dividido pelo comprimento, x. Então, a minha variação de comprimento vai ser nx vezes x EA. Se você for ver bem, o carregamento é constante. Então, o que vai acontecer com a deformação? Tem que ser linear, certo? Situação que a gente acabou de ver. Situação já aprendida, né? O ΔL, você calculando aqui dá 0,3 centímetros. No outro trecho, você calculando para x igual a 200 dá 0,1. E quanto que vai ser o alongamento total? É só somar os dois, dos dois trechos. Um é 0,3 e 0,1. Um é de compressão, outro é de tração. Então, o restante é 0,2. E como fica o carregamento? Aliás, o diagrama. Aqui, ó. É linear, lá era constante, a força constante. O carregamento aqui é linear. Ó. Aliás, a deformação é linear. Né? E aqui também linear. Um positivo e outro negativo. Pronto. Aprendeu a fazer o diagrama de deformação
né? O diagrama de força, que foi esse aqui, e o diagrama de deformação. Só isso. Tá certo? Então, a partir de agora, os probleminhas vão ser assim, para carregamento normal. Depois nós vamos estudar carregamentos longitudinais. Aliás, cisalhantes, né? Por enquanto é só longitudinal, carregamento axial, tensão normal. Vamos fazer agora o mesmo problema, agora um pouquinho diferenciado aqui, para a gente ter uma ideia se os diâmetros não forem os mesmos. Ou seja, uma barra de 2 corpos tem um diâmetro de 2 centímetros quadrados e outro diâmetro de 1,5 centímetros quadrados. Um carregamento de 40 kN e outro de 15 kN. Um carregamento de compressão e um outro carregamento de tração. Vamos lá. O que nós temos que fazer? Mesma coisa, somatória das forças igual a zero. Calcula primeiro a reação. A reação HA é menos 40 com mais 15 dá menos 25. Bom, como só tem esse carregamento, né, a gente não faz na outra direção. Não tem, né? Nem Y nem Z. Tranquilo. Então só faz essa continha mesmo, está tudo certo. Vamos para o corte. Nós temos que fazer aqui 2 cortes. Então nós temos de 0 a x igual a 2, que é isso, 2 metros aqui, a primeira região. Né? HA mais NX igual a 0, NX HA. Quanto que dá HA ali nessa região? Menos 25. Então tudo bem, NX é 25. Então de 2 a 6, né? De 2 até o restante do corpo. Quanto que dá? Então veja, olha lá, por que eu não vou fazer 3 cortes aqui? Porque é o seguinte, eu só tenho 2 forças. Então, nessa região é uma força, na região é outra força. Então, o que está mudando no meio aqui é o diâmetro. Então, quando eu for fazer o cálculo para essa região para frente aqui, um pedaço eu divido por um diâmetro, outro pedaço eu divido pelo outro diâmetro. Então, não preciso ficar preocupado com os 2 corpos. Somente dividir pelo diâmetro certo. É o que vai acontecer aqui, olha lá. O outro pedaço é 15 newtons, NX. Força não muda com o diâmetro, mas a tensão muda com o diâmetro. Então, vamos lá. Como é que ficou o carregamento? Olha lá. Menos 25 embaixo, mais 15 em cima. O pedaço que tem 2 diâmetros fica com a mesma força, certo? Não muda, porque força não muda com diâmetro. Mas se fosse um diagrama de tensão, o que aconteceria? Teria que dividir pela área. Então, esse pedaço teria uma tensão, esse outro pedaço teria uma tensão. Não pode esquecer, esse aqui é um exemplo clássico, para você lembrar desses detalhes. Então, você já aprendeu que tem que fazer a soma das reações das forças, você tem que fazer um corte, né? Você já aprendeu que os diagramas, ele integra, se está saindo de força para deformação, é uma integral, se é constante, fica uma reta, se é uma reta, fica uma parábola, se é uma parábola, vai virar uma cúbica, tá certo? Então, não pode esquecer desses aprendizados que estão sendo dados aqui por exemplo, ok? Esse é o que está valendo aqui na história, tá certo? Não pode esquecer desses detalhes aí. Agora, nós temos esse pequeno detalhe aqui acrescentado. Força não muda com diâmetro. Então, mantenha a linha da força. Se for um diagrama de tensão, quando você dividir essa força, você considera a área. E aí, essa parte vai ter uma tensão, essa outra e essa aqui outra. Certo? Bom? Vamos lá. NX, menos 25, área 2. Aí, vamos calcular aqui, ó. Deu 12,5 newtons por centímetro quadrado. No trecho BC, esse foi o trecho AB, né? BC, tá certo? A área é a mesma? A área é a mesma? Tá. Aqui, você divide 15, deu 7,5. Mas tem um trecho CD, né? Trecho CD, que é A, B, C, D, né? O trecho CD, o que acontece? A força é a mesma, de 15, porém a área agora é de 1,5. Então, vai ter 2 tensões. Uma de 7,5 e outra de 10. Exatamente como eu falei. Uma de 12,5. Então, vai ter 3 tensões. Enquanto para a força,
era só duas forças, uma de 25 e outra de 15. Certo? Espero que todo mundo esteja acompanhando, esteja entendendo, porque são exemplos bem didáticos, bem simples, onde vai complicando o problema gradativamente, para você ver o que vai acrescentando conforme o problema vai ficando complicado. Tá bom? Então, substituindo o valor do comprimento, você multiplica, tem a força, tem a variação, tem o modo elástico e tal, encontra quanto que foi a deformação final de 0,67 centímetros. No caso BC, né, também de substituir os valores, né, encontra uma outra variação de comprimento. Então, veja, para cada trecho está tendo uma variação de comprimento diferente. Interessante isso, né? E aqui, para o x igual a 30 centímetros, 0,2. Ah, mas eu quero saber toda a variação final. Ah, então é uma positiva, outra negativa, uma é de tração, outra de compressão, subtrai. Aí dá a variação final. Tá? Então, a variação final no trecho AC e no trecho AD. E o diagrama, né, tá aí, ó. Olha como é que fica o diagrama, né? Não era constante a força? Então, o diagrama é uma reta. Certo? Tá aí. Ok? Bom, nesses eixos que a gente tem de problemas de parafuso, de rebite, né, que vocês vão fazer seleções nos materiais, vocês vão ter que saber quais as tensões máximas que os materiais têm que suportar. E se tiver uma chapa com rebite, com parafuso, você tem que calcular essas tensões, sabendo o modo elástico e sabendo a tensão de ruptura, tá? Para poder fazer a seleção correta do material. Ah, o carregamento suporta tantos megapascal, então eu tenho que descobrir qual material é capaz de suportar sem romper. Então, o que acontece? A tensão, né, ela não pode ultrapassar a tensão de ruptura do material. Então, você tem um fator de segurança. Tá? O que é a tensão admissível? Até que ponto aquele rebite, aquele parafuso, né, aquele engastamento ali, vai suportar. Então, não esqueça de que tem que conhecer o material, saber o limite de ruptura dele e saber o limite de serviço. Sabendo o limite de serviço e o limite de ruptura, você sabe qual material você vai usar, né? Para não colocar uma coisa que vai ultrapassar o limite de ruptura. E aí, quando você souber qual é o material que não ultrapassa o limite de ruptura, você ainda coloca um fator de segurança. Certo? Tá todo mundo entendendo aí? Dá um feedback aí para mim, pessoal. Não estiver entendendo, para a aula aí, pede explicação. Tamo aí, pessoal. Tá. Então, nós estamos entrando numa parte bem mais prática, né? Lembra que nós fizemos muita teoria matemática, com os conceitos, né? Só que os conceitos agora têm que estar na corrente sanguínea. Não pode esquecer do que ficou para trás. Se não souber nada do que está para trás, as aulas estão aí, né? Então, agora nós estamos calculando coisas práticas de engenharia, né? Com esses pinos, esses carregamentos e assim por diante. Então, vamos ver a tensão média de esmagamento, né? Por quê? Porque, às vezes, você corre o risco de ter uma chapa apertada lá e o que aconteceu? Esmagou, deformou plasticamente. Então, nesse caso aqui, nós temos um parafuso aqui que vai ter tanto força normal como tangencial. Só que nós vamos ver aqui quais as considerações que a gente vai fazer em relação a essa área aqui, esse diâmetro, essa espessura, né, com esse tipo de parafuso e assim por diante. Um exemplo bem simples. Então, como o parafuso ele vai ser apertado com uma porca aqui, né, e com uma cabeça, em termos de força, né, isso aqui é só para você apoiar a sua chave e apertar, não vai fazer diferença, né? Se for uma chave Allen, se for uma Phillips que vai apertar, se a cabeça for sextavada, entendeu? Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o pino do parafuso, essa parte que vai estar aqui, tá certo? Então, por isso que o desenho é reduzido a só esse cilindro aqui, ok? Então, procure considerar isso aí.
Então, aí você tem, só voltando aqui na figura, né? Olha lá. O P, né? Vai ser a força aqui apertando e a área da seção aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para frente, aqui, ver se... tá aqui. Uma peça de cobre de modo elástico 11 vezes 10 a 4 megapascal de 305 milímetros é tracionada com uma tensão normal de 276 megapascal. Se a deformação é considerada totalmente elástica, considerar alongamento da peça. Aí, aplicação direta da lei de Hooke, né? Tensão aí, epsilon, né? Modo elástico, N sobre A, você tem quem que é o N, né? A força normal está aqui, a área você vai calcular, né? Certo? Deixa eu ver aqui, a peça de cobre de 305 é tracionada com uma tensão normal. E aqui, deixa eu ver, substituindo 270 no 71, tá lá, o alongamento tá, isso. O comprimento, tá, mas ele não deu a área, né? Espera aí, 276, o modo elástico, N sobre E, tá, mas ele não deu a área aqui? Eu digitei errado? Esse é o alongamento da peça. Deixa eu ver. Ah, não. Não vai precisar, porque já tem é dado a tensão, né? Força por área. É só multiplicar por comprimento mesmo, tá certo. Mas aí vai ser linear, professor? É, linear. Aqui é o seguinte, ó, N sobre A, o N sobre A já vai ser o 276 megapascal, tá? O N sobre A, só tem que dividir pelo E e multiplicar por L. Então, delta E, 0,76 milímetros. Ah, entendi. Só, tá? Ele colocou aqui, mas é porque ficou parecendo que estava faltando a área, mas não precisa. Só se ele tivesse dado a força, né? Se tivesse dado a força, aí precisava da área, mas ele já deu a tensão. Deu isso aí. Tá bom, gente? Então é o seguinte, ó. São uma hora de aula, né? Eu sempre coloco uma hora de aula. Aqui, ó, vocês têm dois probleminhas que eu sugiro para vocês resolver, tá? Então, aqui ele está um pouquinho mais complicado que o outro lá, porque ele tem dois carregamentos de compressão e dois de tração aqui, né? Aqui tem um aqui, esse aqui para um lado, dois para um lado, dois para o outro, e tem várias seções. Então, o que você vai fazer? Fazer a somatória das forças, né? Como essa peça ela está livre, tá? Então, você vai ter uma única força resultante aqui, que em algum ponto esse deslocamento vai se anular. Por que vai se anular? Porque é o seguinte, você vai ter, porque como a força depende do comprimento aqui, ó, você vai variar o comprimento aqui, ó, e um ponto vai ter deslocamento nulo. Então, vai existir um ponto desse corpo aqui, que ele vai estar parado. E é esse ponto que você vai colocar como referência, tá? Que é o ponto onde é como se fosse engastado. Né? O ponto engastado é o ponto de deslocamento nulo. Então, em algum lugar aqui, essas forças se contrabalanceiam e existe um ponto de deslocamento nulo. Então, você procura descobrir qual que é esse ponto aí. Ó. Se uma barra fosse submitiva a diversas forças artificiais ou ainda a área de seção transversal, uma velocidade mudaria abruptamente de uma região para outra, da barra deve-se calcular o deslocamento para cada barra. Então, realizar a adição algébrica de cada segmento. É o que ele está fazendo aí. Tá, ó. Aí, ó, o exercício aqui é simples. Procure saber qual é o ponto de deslocamento zero. Mas, tipo, olhando assim, a impressão que eu tenho vai ser entre C e D. Mas só que vendo a figura de baixo, dá a impressão que vai ser no... Ó, porque é o seguinte, ó, intuitivamente você vai fazer o seguinte, ó. Integral de uma constante é uma reta, certo? A integral da outra constante é outra reta. Integral da outra constante é outra reta. Em algum lugar essa reta passa pelo zero. Quando ela passar pelo zero é o ponto de engastamento, entendeu?
Sacou? Tá. Bom? Vamos voltar lá no problema anterior que você vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui são exercícios simples, mas tem um pouquinho de curiosidade, né? Ó, o ponto de engastamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um ponto de engastamento aqui, que é onde a peça estava inicialmente presa, né? Certo. E aqui ele tem outro ponto de engastamento. O ponto de deformação do Lé aqui, ó. Aqui. Tá? Então é mais ou menos assim que vai acontecer lá. Você vai fazer as linhas, né? E você vai descobrir onde é o ponto de engastamento. Bom? Tá bom. É um exercício simples, não vai ter muita conta, já está quase tudo feito aqui, ó. O diagrama, é só você fazer essa pontinha aqui. Agora tem um outro aqui. Esse outro aqui vai ter um pouquinho mais de trabalho. 2, né? O conjunto mostrado na figura constitui um tubo de alumínio, tá? E uma haste de aço. Então, o que vai acontecer? Cada um vai ter uma força que vai depender do que? Com o modo elástico, né? Porque um é aço e outro é alumínio, tá certo? E tem um colar, né, rígido que passa através do tubo. Se for aplicada uma carga de 80 kN, a haste é de aço. Qual será o deslocamento da extremidade C? Então, você vai ter o E do aço e o E do alumínio. Vai calcular o deslocamento no aço, o deslocamento no alumínio. Opa, a bateria está acabando aqui. Puxa, por pouco não perdi a conexão. Bom, então o que vai acontecer? Você vai ter o do aço e do alumínio, vai ter a força, que é a mesma, né? Só que vai acontecer o seguinte: uma haste está puxando, então a haste sofre uma tração e a camisa de alumínio sofre uma compressão, certo? Tá dando para entender? Tá preso na parede, né? É, ó, ele tá aqui, ó, tá engastado aqui, ó, tá parafusado, tem um eixo puxando, ele tá preso aqui na parede, então o que vai acontecer? Você traciona a haste e comprime a camisa de alumínio, entendeu? Uhum. Ele tá chamando aí de colar, camisa, sei lá, tá bom? Então, a força é a mesma, uma de compressão, outra de tração. Você tem os comprimentos, tem o modo elástico e calcula as deformações dos dois. Uma para mais, outra para menos, certo? E depois no final se soma. Tá bom? Então façam esses exercícios aqui, que são os tipos de exercícios da prova que nós vamos fazer. Nós vamos ter sempre exercício de tração, né? Vai ter de tração ou compressão junto. E vai ter exercício de cisalhamento, que na próxima aula eu já vou dar cisalhamento. Então, até o final desse mês, né, que eu pretendo aqui dar mais aula, depois vai parar após o Natal, né? Depois volta, não sei como vai parar dia 23, né? Dia 16 a gente vai ter aula até dia 16. Aí fica 23, 30 e só volta dia 6 de janeiro, né? Acho que vai parar 2 semanas aí. Aí, ó, vocês vão ter aula de cisalhamento, torção, entendeu? Os casos que a gente vai ter um por um. Então, tem que aprender a fazer esses exercícios aqui, tá? Basta olhar os exemplos que já foi dado. Então, aqui é a mesma coisa. E quando espana o parafuso, que ele vai quebrar as diagonais, né, que tem a espiral. Isso. Aí vai ser o quê? Vai ser cisalhamento? Cisalhamento. Mas aí, no caso, quando você tem esse tipo de coisa aí, você não está dimensionando, né? Você dimensiona para não chegar a esse ponto, né? Que às vezes o cara é muito forte, né? Girando a chave, não tá usando... mas aí é por isso que tem que dimensionar... A chave de torque. Tem que dimensionar corretamente, né? Isso aí já é um acidente, né? Já é uma coisa... Quer dizer, você pode prever também, né? Não tem problema. Mas aí você tem que usar a tensão de escoamento lá do material, onde que o material, a que ponto vai começar a escoar. Tá bom? Ah, beleza.
Aí, ó, veja lá. Então, esse segundo exemplo é muito parecido com o primeiro, tá? Então, tem dois comprimentos aí, tá? Um diâmetro de 20 milímetros passa através de um tubo de diâmetro interno de 50 e um diâmetro externo de 60. Se o parafuso e o tubo são feitos de aço A36, tensão normal e tal. Então, veja só, esse problema ele parece que é complicado por causa do desenho, né? Mas é o mesmo material, tá bom? Não se preocupe com o material aqui, porque não é... Ó, o parafuso tal passa por um tubo de diâmetro interno externo. Se o parafuso e o tubo são feitos de aço, os dois são o mesmo material. Então, não tem por que ficar nervoso com esse problema, tá? Então, a situação é bem simples aí, tá? Aí o outro aqui é um cabo, né? Análogo àquele primeiro problema aqui, ó. Análogo a esse problema aqui. Esse cabo aqui vai ter 9, 4 kN, né? E vai ter os seus problemas. O que está mudando aqui é que é o seguinte. Em relação àquele problema, você tem uma forma diferente de aplicar a força, que é através dessas hastes aqui, ó. Que está no cabo aqui, tá? Se for ver bem isso aqui, é onde ele é pressionado, né? O cabo é tracionado dessa forma, né? Puxado aqui, é como se fosse essa camisa aqui, né? Essa parte aqui. Tá? Não tem segredo, não tem nada. Aí você tem que responder essas perguntas aqui, ó. As regiões dos cabos, a tensão, compressão, né? É só fazer o diagrama, o equilíbrio, somar as forças, calcula a reação, faz um corte, faz outro corte, tá? Soma a reação até aquele corte, soma a reação até aquele corte, soma a reação até o outro corte. Aí vai respondendo isso aqui. Bom, aí tem esse quarto problema aqui, mas acho que esse não pus enunciado. Não pus enunciado, só coloquei. Mas dá para fazer também. É só calcular aqui, ó, quais são os valores. Mas aqui não tem o valor de P, né? Então vai ficar sem definição. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui tem o valor de P. 40 newtons, aqui é 30 newtons. Aí tem um diâmetro, tem outro diâmetro, tá? Mais um outro problema para ser pensado. E esse aqui é um problema de pegadinha, tá? Tem que prestar atenção aqui que tem uma pegadinha aqui. Tá bom? Uma junta é feita de 3 chapas de aço ligadas pelas costuras, determinar o deslocamento na extremidade A em relação à extremidade B quando a junta é submetida às cargas axiais mostradas na chapa. Deixa eu só olhar na outra possível, porque aqui já tem o submetido, aqui está com um erro aqui de digitação. Vamos ver se eu corrigir isso aqui. A versão melhor da apostila aqui. Tem que dar uma olhada nisso aqui, porque a minha filha está trazendo para mim o meu computador que consegue ler o outro HD. Não, eu troquei. Esse pedaço aqui. Eu troquei. Tá bom? Essa aqui é a versão menos ruim, vamos dizer assim, porque tem uma versão ainda melhor aqui, tá bom? Então, eles têm essa chapa aqui, tem esse outro problema aqui, tá? Aqui é unidade inglesa, né? Os kips inner inch power, né? Inch pound, né? Que é a força por polegada. Kips. Deixa eu ver o que mais. Tem esses exemplos aí. Tá bom? Procure fazer eles, tá? Qualquer coisa na próxima aula a gente tira dúvida. Tá? Porque esse aqui é o tipo de problema que vai cair na prova. Depois a gente vai para os cisalhamentos. Vou mostrar aqui, quer ver?
aqui. Espera aí, deixa eu apresentar um. Aqui. Então, nessa outra versão da apostila aqui, vocês estão vendo aí? Então, é a mesma coisa, só que aqui eu coloquei forças cisalhantes, tá? Que é a apostila aqui, essa anterior lá, ela cortava aqui, aqui já começa força cisalhante, que é a aula que vem, tá bom? Aí na aula que vem a gente vai fazer as mesmas coisas com força cisalhante, e vai mudando, tá? Depois torção e assim por diante. Depois flexão. Tá? Então, por enquanto é isso aí. Tentem resolver esses probleminhas aqui, que são fáceis, né? Qualquer coisa a gente resolve junto os outros. Ok? Tudo bem? Então, se tiver dúvidas ou dúvidas anteriores, pode também fazer pergunta, eu fico aqui à disposição. Se não, está terminada a aula. Não esqueçam que as notas já foram lançadas. Eu esperei aí alguém dar uma olhada, conferida nas suas notas, e ninguém reclamou nada, então já lancei as notas lá. Se ainda tiver alguma correção a fazer, tá? Vocês me avisam. Ah, ficou faltando 2 décimos, 3 décimos, meio ponto. Bom? Se ninguém tiver dúvida dessa aula, está encerrado aqui. Tá bom? Eu vou gravar. Boa semana. Aí, vou salvar aqui e vou postar essa aula aqui, tá? Ela está bem detalhada, bem explicada. Acho que vocês não vão ter problema, não. Uma boa semana para vocês. Beleza, professor.